começo desse esforço todo é em 2014, quando tanto eu quanto a professora Nara fazemos nossas teses de doutorado com a cooperação com o Canadá, ambos orientados pelo professor Cristóvão Vanderlei Picanço Diniz, e tivemos a sorte de encontrar também um colaborador canadense, que é o professor David Sherry, que foi importantíssimo para a execução do projeto. A região norte ela é porta de entrada de muitas espécies de aves migratórias. Já foram registradas aqui mais de 40 espécies que se reproduzem no hemisfério norte e utilizam as ilhas da região para descanso, para alimentação, troca de pena, para ganhar reservas energéticas para continuar o processo migratório. No último censo que eu participei, em setembro de 2014, nós identificamos 17 espécies de aves migratórias em apenas uma das ilhas. O laboratório passa a ser um esforço, passa a ser uma empreita quando nós vimos, então, transferidos para cá de Abaetetuba, que nós encontramos aqui o professor Mauro André Damasceno de Mello, que é um cara que recebe a gente de braços abertos e também aceita o desafio de fazer neuroecologia conosco. Essas áreas em específico, como a Ilha do Pilão, a Hortelina, as áreas onde a gente captura as espécies-alvo do nosso trabalho, elas são importantes porque, na verdade, elas são descontínuas, né? São pontos-chave que precisam ser conservados. Nós acabamos de chegar aqui na Ilha de Hortelina para começar a coleta e iniciar o processamento já do material para ser levado para o laboratório. Então estou marcando o ponto de GPS aqui nesse ninho, que provavelmente é da espécie Sterna antillarum, uma das espécies da família Sternidae. E os nossos alunos eles utilizam lanternas e redes para a captura dessas aves. Muitas das vezes apenas o foco da lanterna já é o suficiente para deixá-las imobilizadas, e aí elas são levadas para dentro do rancho, que nada mais é do que uma construção que a gente utiliza dos próprios pescadores, e ali a gente já começa o processamento do material. Bico 14,89 mm. O tarso foi 25,05 mm. Oitava primária é 68,04. Essas medições elas vão ajudar a gente a saber alguns parâmetros da ave, como idade, principalmente a idade, que vai ajudar a gente a saber se essa ave é uma ave experiente ou não experiente, no caso do trabalho que está relacionado com a memória, para saber se essa ave ela já migrou muitas vezes ou ela migrou poucas vezes ainda, se ela ainda é um juvenil. Então a gente está fazendo aqui a medida do peso também, para saber se essas aves elas estão engordando ou se elas estão em um período que é mais pré-migração. Ela está pesando 30 gramas. Bem, agora nós vamos começar o procedimento da perfusão. O primeiro passo é aplicar o anestésico,
que é o isoflorano, para que o bicho não sinta dor. Perfundir é retirar todo o sangue do corpo do animal através de uma solução que vai percorrer todo o sistema circulatório, e aí a gente vai escoar esse sangue por alguma saída do corpo. No caso, a gente usa a veia jugular. A gente faz um corte na veia jugular e insere a agulha do scalp no ventrículo esquerdo do coração. E aí, depois que a gente abre o fluxo da solução, essa solução percorre o ventrículo esquerdo e todo o sistema circulatório, passando pelo cérebro e saindo pela jugular. Assim a gente faz com que a solução salina empurre todo o sangue através do sistema circulatório, limpando o cérebro. Uma coisa importante é não deixar que o efeito do anestésico passe, para que a ave não acorde durante o procedimento. Aí agora ela vai deixar por uns minutos a solução salina percorrendo para fazer a lavagem bem direitinho, e depois ela vai trocar a solução aqui por essa chave seletora. Agora nós vamos fazer a craniotomia, que é a retirada do cérebro da caixa craniana, para depois conservar no paraformol. Feita a craniotomia, o material é levado para o laboratório, onde é processado num micrótomo, onde a gente vai fazer alguns cortes, na verdade, né? Cortes esses que vão compor a estereologia propriamente dita, né? A contagem de células e tudo mais. A intenção sempre é comparar o número de células que são encontradas numa região específica do cérebro do animal, uma região que a gente chama de hipocampo, e aí são comparados animais que migram, animais que não migram, sempre na intenção de avaliar essa proliferação de células nervosas, especificamente nessa região já conhecida como uma região relacionada com a atividade migratória desses animais. Uma vez esses animais perfundidos, nós temos dois caminhos a seguir. Nós temos o caminho da estereologia ou o caminho da biologia molecular. Todas as espécies que a gente estuda estão em declínio populacional. Então a gente não pode partir de um princípio que essas espécies estão em equilíbrio. Elas não estão. E aí a gente começa a falar de uma outra parte do projeto, que é a parte de conservação. Então, por causa das nossas visitas recorrentes ao campo, a gente consegue detectar que os cachorros que são abandonados nas ilhas, que primariamente são trazidos para as ilhas para poder vigiar o material de pesca, mais adiante são abandonados nas ilhas. E estes cachorros então vão representar o maior predador incluído naquele ambiente pelo homem, o maior predador dessas espécies e, por conseguinte, a maior ameaça que as espécies têm no cenário local. A gente começa então a conversar com os pescadores, pois a gente não sabia até onde ia essa predação, e começa a investigar e fazer os vídeos e tal. A primeira coisa que a gente percebe é os pescadores não acreditam que os cães comem os ovos. Agora, sabe por quê? Porque os cães sabem que eles não devem comer os ovos na frente dos pescadores. Porque os pescadores ralham com os cães. Então o que os cães esperam? Eles esperam que os pescadores vão dormir depois do almoço
E aí depois do almoço, eles partem em direção aos ninhos. E eles fazem isso de forma tão eficiente que os pescadores não acreditavam que eles comiam os ovos. Nós então levamos uma câmera, filmamos, e aí chegamos nós e mostramos para os pescadores. Resultado líquido disso: eu saí com todos os cães da ilha no barco do IF para trazer para Bragança. Nesse dia, a história eram 6 cães que tinha na ilha do Baiacu, ou Baiacu. E aí trouxemos, e foi aí que a gente conheceu o outro pessoal que ajuda a gente, que é o pessoal da Sociedade Protetora dos Animais e o pessoal da ONG Veterinários Sem Fronteiras. E desde então nós estamos castrando os animais nas Ilhas Vinhais e sendo assim diminuindo o impacto dos cães sobre essas aves. O primeiro artigo o artigo que inaugura nossos esforços é um artigo que compara 2 maçaricos migrantes que têm estratégias de migração diferentes. Então, um migra por cima do continente e por isso é estimulado de forma completamente diferente do outro que migra por cima do mar, sem pousar, sem pousar para nada, nem para dormir, nem para comer. Ambos saem do Canadá por 2 rotas completamente diferentes e por causa disso 2 histórias completamente diferentes para ser contadas e chegam no mesmo ponto aqui no Brasil. Esse projeto ele é importante para mim porque ele me permite adentrar no mundo das neurociências e também entender o comportamento dessas espécies. Mas a parte mais crucial dessa história é a parte da ecologia que está relacionada com a conservação dessas espécies. Acredito que o mais importante é a experiência que a gente pode adquirir nas coletas e colocar o conhecimento que é aplicado nas salas em prática, para a gente poder ver como é que o nosso sistema está, ver o andamento dos projetos, utilizando as ferramentas que a gente traz lá da sala de aula e do laboratório e fazendo todo o trabalho. E assim a gente vê como as coisas funcionam na prática. Quando a gente leva em consideração a biologia molecular, nós não somos detentores de todas as ferramentas de A a Z. Então nós conseguimos fazer a fixação do material, nós conseguimos fazer a extração desse material aqui. Aí, quando chega na fase do sequenciamento, o sequenciamento precisa ser feito em Belém, pois nós não temos o sequenciador. Depois do sequenciamento, o processamento nós conseguimos fazer no cluster que nós montamos. Se nós tivéssemos o sequenciador, nós poderíamos, treinar o nosso pessoal para usar ferramentas de fronteira. Primeira coisa, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes quando você faz ciência. Você tem que ter as ferramentas de fronteira. A segunda coisa, com o sequenciador de nova geração, o laboratório pode se autofinanciar. Ao invés de nós contratarmos serviços, nós seremos os prestadores de serviço. E aí, nós começamos a traçar um caminho novo na história do laboratório, que é a independência. Our collaboration began as part of a graduate student exchange program funded by the Canadian Bureau for International Education and CAPES in Brazil. And what this program allowed us to do was to send Canadian graduate students to Brazil to experience the spectacular diversity and abundance of bird life in Pará, and to bring graduate students from Brazil to Canada, where they could work at AFAR and also experience the tremendous concentration of migratory shorebirds that occur in fall
at sites like the Bay of Fundy. It's allowed us to launch a project and to gather information that would be impossible without international collaboration. Migratory birds don't observe national boundaries, and so to understand them and to protect them, it's necessary to work together. Talvez o desafio mais importante da Amazônia brasileira hoje é formar recursos humanos para o desenvolvimento sustentável. Esse é um desafio de proporções gigantescas. Há uma série de áreas onde a densidade de competência instalada é muito pequena. E dentre essas áreas, a neuroecologia de aves marinhas certamente é um deserto. Então esse esforço inicial que pretende ser continuado ao longo dos anos para a formação de recursos humanos avançados na pós-graduação é seguramente uma iniciativa fundamental.